Parte 3. Os prefeitos. Os quatro reinos. Nome dado às partes da província de Anacreon que romperam com o primeiro império nos primeiros anos da era fundacional para formar reinos independentes e de vida curta. O maior e mais poderoso desses reinos foi Anacreon, que em área, indubitavelmente o aspecto mais interessante da história dos quatro reinos, envolve a estranha sociedade que lhes foi temporariamente imposta durante o governador de Salvor Hardin. Enciclopédia Galáctica. 1. Uma delegação. O fato de que Salvor Hardin sabia que isso iria acontecer não tornava as coisas mais agradáveis. Pelo contrário, ele achava que expectativas eram coisas bastante irritantes. Johan Lee defendia medidas extremas. Não sei, Hardin, disse ele. Por que precisamos perder mais tempo? Eles não podem fazer nada até as próximas eleições, pelo menos não legalmente. Isso nos dá um ano. Dê um chega para lá neles. Hardin mordeu os lábios. Lee, você nunca aprende. Faz 40 anos que nos conhecemos e você ainda não aprendeu a arte cavalheiresca de chegar mansinho por trás. Não é meu jeito de lutar, Lee resmungou. Sim, eu sei. Suponha que seja por isso que você é o único homem em que confio. Ele fez uma pausa e pegou um charuto. Já percorremos um longo caminho, Lee, desde que engendramos o nosso golpe contra os enciclopedistas há tanto tempo. Estou ficando velho. 62 anos. Você costuma pensar em como se esses 30 anos correram? Lee soltou um suspiro. Eu não me sinto velho e estou com 66. Sim, mas eu não tenho uma digestão boa como a sua. Hardin ficou chupando o charuto preguiçosamente. Havia muito deixado de desejar o suave tabaco vegano de sua juventude. Os dias que o planeta Terminus traficava com todas as partes da galáxia pertenciam ao limbo para o qual todos os bons e velhos dias vão, em direção ao mesmo limbo para o qual o Império Galáctico estava se encaminhando. Ele ficou se perguntando quem seria o novo imperador, ou se havia algum imperador ou algum império, pelo espaço. Por 30 anos agora, desde a interrupção das comunicações ali na borda da galáxia, todo o universo de Terminus havia consistido em si mesmo e nos quatro reinos que o cercavam. Como os poderosos haviam caído? Reinos. Eles haviam sido prefeitos nos velhos tempos, todos partes da mesma província que, por sua vez, fora parte de um setor, que por sua vez fora parte de um quadrante, que por sua vez fora parte de um império galáctico que tudo abrangia. E agora que o Império havia perdido o controle sobre os confins mais distantes da galáxia, esses pequenos grupos dissidentes de planetas se tornaram reinos, com reis e nobres de opereta e guerrinhas mesquinhas e sem sentido, além de uma vida que se seguia patética por entre as ruínas. Uma civilização decaindo, energia nuclear esquecida, ciência se desvanecendo e virando mitologia até a Fundação intervir. A fundação que Harry Seldon havia estabelecido justo para esse propósito, ali em Terminus. Lee estava perto da janela e sua voz interrompeu o devaneio de jardim. Eles chegaram, falou, num carro terrestre de último tipo, os fedelhos. Deu alguns passos inseguros na direção da porta e olhou para trás. Hardin sorriu e o chamou de volta. Já dei ordens para que eles fossem trazidos até aqui em cima. Aqui? Para quê? Você está dando muita importância para eles. Por que passar por todas as cerimônias da audiência oficial do prefeito? Estou ficando muito velho para toda a pompa. Além do que, lisonjas são úteis quando você lida com jovens, particularmente quando não se compromete com nada. Ele piscou. Sente-se, e me dê seu apoio moral. Vou precisar dele com este jovem Cermak. Esse sujeito, Cermak, lhe disse com dureza, é perigoso. Ele tem seguidores, Hardin, por isso não o subestime. E eu já subestimei alguém? Bem, então prenda-o. Você pode acusá-lo de uma coisa ou outra depois. Hardin ignorou esse último conselho. Aí estão eles, Lee. Em resposta ao sinal, ele pisou no pedal embaixo de sua mesa e a porta se abriu deslizando para o lado. Eles entraram em fila, os quatro que compunham a delegação. E Hardin fez um gesto educado, indicando as poltronas que ficavam de frente para sua mesa em um semicírculo. Eles se curvaram em mesuras e esperaram que o prefeito falasse primeiro. Hardin abriu a tampa de prata curiosamente esculpida da caixa de charutos que um dia pertencera a Jorge Farah, da antiga junta diretora, nos dias há muito mortos dos enciclopedistas.
Era um genuíno produto imperial de Santani, embora os charutos que ela continha agora fossem de casa mesmo. Um a um, com grave solenidade, os 4 membros da delegação aceitaram os charutos de modo ritual. Seth Cermak era o segundo a contar à direita, o mais jovem do grupo, e o mais interessante, com seu bigode louro arrepiado, penteado com precisão, e os olhos fundos de cor indefinida. Os outros 3 Hardin ignorou quase imediatamente. Eles não eram dirigentes, e isso estava estampado em suas caras. Foi em Cermak que ele se concentrou. Cermak, que já havia, em seu primeiro mandato no conselho da cidade, virado aquele indolente corpo político de pernas para o ar mais de uma vez, e foi a Cermak que ele falou. Eu estava particularmente ansioso para vê-lo, conselheiro, desde seu excelente discurso no mês passado. Seu ataque contra a política externa deste governo foi bem competente. Os olhos de Cermak fuzilaram. Seu interesse me honra. O ataque pode ter sido competente ou não, mas certamente foi justificado. Talvez. Suas opiniões são suas, é claro, mas o senhor ainda é muito jovem. É um defeito do qual a maioria das pessoas é culpada em algum momento da vida, foi a resposta seca. Agora o senhor se tornou prefeito da cidade. Quando o senhor se tornou prefeito da cidade, tinha 2 anos a menos que eu hoje. Hardin sorriu para si mesmo. O moleque era duro de roer. Ele disse: Percebo agora que o senhor veio me ver para tratar dessa mesma política externa que o irrita tanto na Câmara do Conselho. O senhor está falando por seus 3 colegas, ou devo ouvir cada um de vocês separadamente? Olhares rápidos mútuos trocados entre os 4 jovens num piscar rápido de pálpebras, e Cermak disse sério: Eu falo pelo povo de Terminus, um povo que não é verdadeiramente representado no corpo burocrático que chamam de Conselho. Entendo. Vai em frente, então. A questão é a seguinte, senhor prefeito. Nós estamos insatisfeitos. Quando diz nós, o senhor quer dizer o povo, não? Cermak o encarou com hostilidade, sentindo uma armadilha, e respondeu com frieza. Creio que minha visão reflete a da maioria dos eleitores de Terminus. Está bom para o senhor? Ora, uma declaração dessas precisa ser comprovada. Mas vá em frente de qualquer maneira. Os senhores estão insatisfeitos. Sim, insatisfeitos com a política que, por 30 anos, tem deixado Terminus indefesa contra o inevitável ataque de fora. Sei. E... Continue. É bom que o senhor tenha previsto isso. E assim estamos formando um novo partido político. Um partido que defenderá as necessidades imediatas de Terminus, e não um destino manifesto místico do futuro império. Vamos colocar o senhor e seu grupelho de puxa-sacos apaziguadores para fora da prefeitura. E vai ser em breve. A não ser que... Porque sempre há um a não ser que, você sabe. Não é grande coisa neste caso, a não ser que o senhor renuncie já. Não estou lhe pedindo que mude sua política. Eu não confio no senhor a esse ponto. Suas promessas não valem nada. Uma renúncia direta é tudo que aceitaremos. Sei. Hardin cruzou as pernas e balançou a cadeira para trás. Este é o seu ultimato. Elegante da sua parte me dar um aviso prévio. Mas, sabe, acho que vou ignorá-lo. Não pense que foi um aviso, senhor prefeito. Foi um anúncio de princípios e de ação. O novo partido já foi formado e começará as atividades oficiais amanhã. Não há nem espaço nem desejo para acordos e, francamente, apenas nosso reconhecimento pelos serviços para a cidade nos trouxe aqui para oferecer a saída mais fácil. Eu não achei que o senhor fosse aceitar, mas minha consciência está limpa. A próxima eleição será outro lembrete mais forçoso e irresistível de que a renúncia é necessária. Ele se levantou e fez um gesto para que o resto o acompanhasse. Hardin levantou o braço. Espere, sente-se. Seth Cermak tornou a se sentar com entusiasmo um pouco acima do normal, e Hardin sorriu por trás de um rosto sério. Apesar de suas palavras, ele estava esperando uma oferta. De que maneira exatamente você quer que nossa política externa mude? Perguntou Hardin. Você quer que nós ataquemos os 4 reinos agora, imediatamente, e todos os 4 ao mesmo tempo? Eu não sugeri nada disso, senhor prefeito. A nossa proposta simples é que toda a atitude de pacificação cesse imediatamente. Por intermédio de sua administração, o senhor efetuou uma política de apoio científico aos reinos. O senhor lhes deu energia nuclear. O senhor os ajudou a reconstruir usinas em seus territórios. O senhor abriu clínicas médicas, laboratórios e fábricas químicas. Bem, qual é a sua objeção? O senhor fez isso para evitar que eles nos atacassem.
Com essas coisas, como suborno, o senhor bancou o idiota num jogo colossal de chantagem, no qual permitiu que Terminus fosse sugado. E agora estamos à mercê desses bárbaros. De que maneira? Como o senhor lhes deu energia, armas, chegou até consertar as naves de suas marinhas, eles são infinitamente mais fortes do que há 3 décadas. As exigências deles estão aumentando e, com suas novas armas, acabarão por satisfazer todas as exigências de uma vez só, por uma anexação violenta de Terminus. Não é assim que uma chantagem normalmente termina? E sua solução? Pare com os subornos imediatamente enquanto pode. Gaste esses esforços fortalecendo Terminus. E ataque primeiro. Hardin olhava para o bigodinho louro do rapaz com um interesse quase mórbido. Cermak estava seguro de si ou não falaria tanto. Não havia dúvida de que suas observações eram reflexo de um segmento bem grande da população, talvez imenso. Sua voz não traiu a corrente ligeiramente perturbada de seus pensamentos. Era quase negligente. Terminou? Por hora. Bem, então, você consegue ver a frase moldurada na parede atrás de mim? Leia, por gentileza. Cermak retorceu os lábios. A violência é o último refúgio do incompetente. Essa é a doutrina de um velho, senhor prefeito. Eu a apliquei quando jovem, senhor conselheiro, e com sucesso. Quando você estava ocupado nascendo quando isso aconteceu, mas talvez possa ter lido algo a respeito na escola. Ele olhou Cermak de perto e continuou então os medidos. Quando Haricial estabeleceu a fundação aqui, foi com a finalidade ostensiva de produzir uma grande enciclopédia, e por 50 anos nós seguimos esse sonho impossível, antes de descobrir do que ele realmente estava atrás. Naquele momento, quase já era muito tarde. Quando as comunicações com as regiões centrais do Velho Império foram interrompidas, descobrimos que era um mundo de cientistas concentrados numa única cidade, que não possuía indústrias e estava cercado por reinos recém-criados, hostis e em grande parte bárbaros. Nós éramos uma minúscula ilha de energia nuclear neste oceano de barbárie e um prêmio de valor infinito. Anacreon, que era na época o que é hoje o mais poderoso dos 4 reinos, exigiu e chegou a estabelecer uma base militar em Terminus. E os então governantes da cidade, os enciclopedistas, sabiam muito bem que aquilo era apenas uma preliminar para a tomada do planeta inteiro. Era assim que as coisas estavam quando eu assumi o atual governo. O que você teria feito? Cermak deu de ombros. É uma questão acadêmica. É claro, eu sei o que você fez. Mas vou repetir a si mesmo. Talvez você não tenha entendido direito. A tentação de reunir forças que tínhamos e iniciar um combate foi grande. E a saída mais fácil e a mais satisfatória para a autoestima, mas, de forma quase invariável, a mais burra. Você teria feito isso. Você e seu papo de atacar primeiro. O que eu fiz em vez disso foi visitar os 3 outros reinos, um a um. Ressaltar a cada um deles que permitir que o segredo da energia nuclear caísse nas mãos de Anacreon era o meio mais rápido de cortarem as próprias gargantas. E sugeri gentilmente que fizessem o que era mais óbvio, e isso foi tudo. Um mês depois, a força anacreoniana pousou em Terminus. O rei deles recebeu um ultimato conjunto de seus 3 vizinhos. Em 7 dias, o último anacreoniano estava fora de Terminus. Agora me diga, onde estava a necessidade de violência? O jovem conselheiro ficou olhando para a ponta de seu charuto pensativamente e jogou-o no incinerador. Não consigo ver a analogia. Insulina faz um diabético voltar ao normal sem a menor necessidade de uma faca, mas a apendicite precisa de uma cirurgia. Não se pode evitar isso. Quando outros cursos de ação fracassam, o que resta a não ser, como o senhor disse, o último refúgio? A culpa de estarmos nesse ponto agora é sua. Minha? Ah, sim, minha política de apaziguamento. Parece que você ainda não entendeu as necessidades fundamentais de nossa posição. Nosso problema não acabou com a partida dos anacreonianos. Eles só haviam começado. Os 4 reinos eram mais nossos inimigos do que nunca, pois cada um deles queria energia nuclear, e cada um deles foi mantido longe de nossas gargantas apenas por medo dos outros 3. Nós estamos equilibrados na ponta de uma espada muito afiada, e o menor deslize em qualquer direção. Se, por exemplo, um reino se tornar forte demais, ou se 2 reinos formarem uma coalizão, você entendeu? Certamente, essa era a hora de fazer preparativos para a guerra. Pelo contrário, era a hora de começar a prevenção total da guerra. Eu os joguei uns contra os outros e ajudei um de cada vez.
Ofereci a eles ciência, comércio, educação, medicina científica. Fiz com que Terminus tivesse mais valor para eles como um mundo florescente do que como um troféu militar. Funcionou por 30 anos. Sim, mas o senhor foi forçado a cercar esses presentes científicos das pantomimas mais ultrajantes. O senhor fez disso metade religião, metade conversa fiada. O senhor elegiu uma hierarquia de sacerdotes e rituais complicados e sem sentido. E daí? Hardin franziu a testa. Não vejo que isso possa ter a ver com a questão. Comecei assim porque os bárbaros olhavam para a nossa ciência como uma espécie de feitiçaria, e era mais fácil fazer com que eles aceitassem isso dessa forma. O clero se autocriou, e se os ajudarmos é porque estamos apenas seguindo a linha de menor resistência. É uma questão menor. Mas esses sacerdotes estão encarregados das usinas nucleares. Esta não é uma questão menor. É verdade, mas nós os treinamos. O conhecimento que eles têm sobre as ferramentas é puramente empírico. Eles têm uma firme crença nas pantomimas que os cercam. E se um deles enxergar além da pantomima e tiver a ideia de colocar o empirismo de lado, como faremos para impedi-lo de aprender técnicas verdadeiras e vendê-las para quem der mais? Quanto valor teremos para os reinos, então? Há pouca chance disso acontecer, Sr. Mark. Você está sendo superficial. Os melhores homens dos planetas dos reinos são enviados aqui para a fundação todos os anos e educados no sacerdócio. E deste, os melhores permanecem aqui como estudantes pesquisadores. Se você pensa que os que restam não têm praticamente nenhum conhecimento dos elementos da ciência, ou, pior ainda, com o conhecimento distorcido que os sacerdotes recebem, poderiam penetrar nas fronteiras da energia nuclear, da eletrônica, da teoria da hiperdobra. Você tem uma ideia muito romântica e muito tola da ciência. São necessárias vidas inteiras de um excelente cérebro para chegar tão longe. Johan Lee havia levantado bruscamente durante o discurso e deixado a sala. Agora estava de volta e, quando Hardin terminou de falar, ele se curvou e disse algo no ouvido do seu superior. Um sussurro foi trocado e um cilindro de chumbo foi entregue. Então, com um rápido olhar hostil para a delegação, Lee voltou para a própria cadeira. Hardin ficou girando o cilindro na ponta ficou girando o cilindro de ponta a ponta em suas mãos, vendo a delegação por entre os olhos semicerrados. E então ele abriu com um giro rápido e súbito, e apenas Sr. Mark teve o bom senso de não dar uma rápida olhada no papel enrolado que caiu. Resumindo, cavalheiros, disse, o governo é da opinião de que sabe o que estamos fazendo. Ele lia enquanto falava. Havia linhas de um código intrincado e sem sentido que cobriam a página e 3 palavras escritas a lápis num canto que transmitiam a mensagem. Ele olhou num relance e jogou o papel despreocupadamente no tubo do incinerador. Isso, Hardin disse então. Conclui a entrevista, receio. Foi um prazer receber todos vocês. Obrigado por terem vindo. Apertou superficialmente a mão de cada um deles e saíram em fila. Hardin quase se livrara do hábito de dar gargalhadas, mas depois que Sr. Mark e seus 3 parceiros silenciosos estavam bem longe, ele se permitiu um riso seco e deu uma olhada divertida para Lee. Gostou dessa batalha de blefes, Lee? Lee grunhiu rabugento. Não tenho certeza se ele estava blefando. Trate-o com luvas de pelica e se é bem capaz de que o rapaz vença a próxima eleição, assim como está dizendo. Ah, é bem capaz, bem capaz. Se nada acontecer antes. Certifique-se de que elas não aconteçam na direção errada desta vez, Hardin. Estou lhe dizendo, esse Sr. Mark tem seguidores. E se ele não esperar até a próxima eleição? Houve um tempo em que você e eu resolvimos as coisas pela violência, apesar de seu slogan sobre o que é violência. Hardin ergueu uma sobrancelha. Você está mesmo pessimista hoje, Lee? E singularmente do contra também. Caso contrário, não falaria de violência. Nosso próprio pequeno putz foi feito sem perda de vidas. Lembre-se disso. Foi uma medida necessária, efetuada no momento adequado e correu tranquilamente, de forma indolor e praticamente sem esforços. Quanto a Sr. Mark, ele está contra uma proposição diferente. Você e eu, não somos enciclopedistas. Nós estamos preparados. Coloque seus homens para vigiar esses jovens de modo sutil, velho amigo. Não deixe que eles saibam que estão sendo vigiados, mas olho vivo, entendeu? Lee riu com um divertimento ácido. Eu seria muito bom mesmo se ficasse esperando pelas suas ordens, não é, Hardin? Sr. Mark e seus homens já estão sob vigilância há um mês. O prefeito riu. Você já se adiantou, hein? Tudo bem. A propósito, ele observou e acrescentou suavemente. O embaixador Verisov está voltando a Terminus. Temporariamente, espero. Houve um breve silêncio, ligeiramente aterrorizado, e então lhe disse.
Era essa a mensagem? As coisas estão desabando? Não sei, não saberei dizer até ouvir o que Verisov tem a dizer. Mas pode ser. Afinal, elas têm de acontecer antes da eleição. Mas por que você está com essa cara tão desanimada? Porque não sei como tudo isso vai acabar. Você está indo muito fundo, Hardin, e está jogando de forma muito perigosa. Até você? Murmurou Hardin. Em voz alta acrescentou. Isso quer dizer que você vai entrar para o novo partido de Cermak? Ele sorriu contrariado. Está certo, você venceu. Que tal um almoço agora?